Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, imprensa local, boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo que acompanham a gravação dessa sessão. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Atestado. Atestado médico. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. 12ª sessão ordinária do ano de 2021, 28 de junho de 2021. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrais, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículos 6 ao 12. Coloco em votação as atas da 21ª sessão ordinária e 8ª sessão extraordinária realizada nos dias 21 e 23 de junho do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Documentos diversos. Solicito a pasta de documentos diversos recebidos por esta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos senhores vereadores para apreciação. Leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Solicito à primeira secretária que faça a leitura, por gentileza. Veto total do projeto de lei número 36/2021 do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre o uso de máscara transparente na administração pública em decorrência da Covid-19 e outras pandemias, para facilitar a leitura labial e a comunicação para os deficientes auditivos e fixa providências. O veto será encaminhado para comissões de Justiça e Redação, prazo 13 de agosto do ano de 2021. Próximo. Projeto de lei número 57/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 13 de agosto do ano de 2021, e Finanças e Orçamento, prazo 16 de agosto a 30 de agosto do ano de 2021. Projeto de lei número 58/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a redação dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal número 2832, de 30 de outubro de 2002. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 13 de agosto do ano de 2021. Próximo. Emenda número 21/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a disposição do projeto de lei 33/2021. Formulada que é do aplicativo e foi mudada ela para poder adequar. Uma parte estava escrito também decreto de lei, né? Não é decreto, é lei mesmo. E eu gostaria de pedir a dispensa do envio
às comissões. O senhor gostaria que lesse? Não tem necessidade? Pode, se quiser ler, fica à vontade. Esse do aplicativo? É, Na hora de votar, a gente explica. o requerimento verbal de dispensa de envio da emenda para comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A emenda requerendo a dispensa foi aprovada por todos os vereadores. Cadê a Rosa? Dois contrários? Dois contrários. Espera. Aprovado por contra 2 vereadores. Próximo. A emenda 22/2021. Emenda número 22/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera a redação do caput dos artigos 1º e 3º do projeto de lei 41/2021. A emenda será encaminhada para as comissões de Justiça e Redação, prazo 13 de agosto do ano de 2021, e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Não. Dando sequência, Eu só queria saber, presidente, por que a diferença? Porque essa emenda passa nas comissões e a outra, que era do aplicativo, que é importante, que todo mundo aí está correndo atrás, tem Facebook, tem um monte de gente falando, se a pessoa do aplicativo está aí, não passa pela Comissão de Justiça e Redação. Eu queria saber qual a diferença. Qual a diferença? Senhor vereador, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Não, estou falando porque eu sou presidente da comissão, temos o Osmar e a Rosa também. E na nossa comissão não passa a emenda, aí vota-se o projeto. Enquanto que essa aqui é uma emenda que vai passar por comissões. Qual a diferença? Queria que vocês me explicassem. A emenda, a emenda acima, ela foi colocada em votação pedindo a dispensa. E a casa aprovou. Sim, mas eu estou falando para todos. Qual a diferença? Não poderia também passar pela comissão de justiça para avaliar? Essa presidência, deixa eu voltar um pouquinho. Enorme. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e só colocar um ponto para que seja esclarecido. Esse projeto dos aplicativos, dos carmóveis, né? O que aconteceu? Faz 1 mês e meio, mais ou menos, que ele passou por essa casa. Essa presidência solicitava, não sei se o senhor lembra, todos os finais de sessão para que a gente colocasse as emendas e se reunisse para que a gente pudesse colocar em votação essa matéria em pauta. Ocorre que somente houve a emenda do vereador, do pastor, que esteve em conjunto com o pessoal do aplicativo, na prefeitura, ouvindo reivindicações dos mesmos. Hoje, essa emenda foi colocada juntamente com o projeto. E, inclusive, nós temos uma subemenda que vai ser colocada para apreciação. O senhor entendeu? Então, eu acho que não teria muito... Mas a emenda, pelo que eles falam, tudo, a grande maioria que foi acordado com o prefeito não está sendo contemplado na emenda. Tudo que foi queria era que passasse na e outra. Tudo que foi acordado foi colocado. Não foi. A emenda, inclusive, ficou pronta na sexta-feira. Não teve nem tempo de passar pela comissão ainda. Eu achei que ia passar agora. Mas é tudo que foi acordado entre as conversas. Nós fizemos várias reuniões com o pessoal do aplicativo, com o pessoal de táxi. Não é bem assim, presidente. Foi colocado sim. O Osmar estava ali fora comigo e ele escutou o que o pessoal falou. Vamos dar continuidade, nobre vereador? Tá bom. A emenda 22/2021, ela será encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 13 de agosto de 2021. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, prazo 16 de agosto do ano de 2021, 30 de agosto do ano de 2021. Próximo. Emenda número 24/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 43/2021 na forma que especifica. Senhor presidente, eu requiro a dispensa do envio às comissões
O requerimento verbal do vereador para dispensa está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Leitura da emenda número 25/2021 do projeto de lei número 52/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 52/2021. Eu quero requerer a dispensa do envio da emenda para as comissões permanentes. O requerimento da vereadora Silvia para dispensa do envio para as comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Mais com isso, deixa que... Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Leitura da emenda número 26. Não, peraí. Isso mesmo. Tá certo. 26/2021, ao projeto de lei número 33/2021, do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação dos dispositivos de projeto de lei número 33/2021. É que são também alguns erros de redação e está corrigindo os erros de redação. O requerimento verbal do vereador para dispensa do envio para as comissões permanentes está em votação. Peço a dispensa. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Subemenda número 001/2021, a emenda número 21/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que altera a redação do parágrafo 6º e acresce o parágrafo 7º do artigo 5º do projeto de lei número 33/2021 na forma proposta pelo artigo 1º da emenda 21/2021. Essa subemenda, né? Não, isso jamais. Essa subemenda, na verdade, é para garantir os direitos acordados na reunião na prefeitura onde eu estava presente. Pois não, vereador. Requeiro a dispensa do envio às comissões. O requerimento verbal do nobre vereador referente à dispensa do envio para emenda para as comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 76/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações sobre a alteração de mão de direção para o tráfego de veículos na rua Antônio Maurano. O requerimento 76/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais alguma matéria? Tem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para a leitura, passaremos para o intervalo regimental, 5 minutos.
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Presente. Carlin Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira está com atestado. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forati Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 002/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Amparo referentes ao exercício de 2018. O projeto de decreto legislativo está em discussão. 30 minutos para cada orador com a partes, conforme artigo inciso 3º e letra E do artigo 185 do Regimento Interno. Algum vereador gostaria de usar a palavra? O projeto... Pois não. Pois não. Gente, eu queria só esclarecer aqui para a população que nós avaliamos, né, esse projeto, são as contas. Existem muitos apontamentos graves, tá? A gente vê que faltava muito planejamento na gestão anterior. Até quando você lê os apontamentos, você fica até um pouco desesperado com a falta de organização. Mas esses apontamentos, eles não são o bastante para a gente negar as contas de 2018. Eu quero deixar isso em evidência, né? Apesar de muitos apontamentos, apesar da situação não ser uma situação, vamos dizer assim, positiva, mas não levam à não aprovação. Ela foi aprovada pelas comissões que passaram. Pois não. Senhores vereadores, presidente. Precisa marcar tempo, nobre vereador? Não. Tem necessidade? Não, rapidinho. Sobre essa situação aí, que a Silvia até comentou, a gente também analisou, por isso que a gente pediu até um prazo maior, porque realmente tem uns apontamentos aí. Inclusive tem acho que uns 2 ali que é alguma coisa de licitação, né, que a gente viu. Mas infelizmente, o Tribunal de Contas, a questão das contas, ele aprova e vai passando muito tempo. E aí quando vem para a gente aqui, já passou, já não é mais prefeito, e realmente a gente não tem muito o que ser feito. E só para destacar também em relação a isso, que também não é de 2014, 2018 agora, a prova disso é a questão do que chegou para a gente aí do julgamento da irregularidade do contrato da GAMP. Vocês lembram disso, né? Da GAMP, né? Que teve essa licitação problemática na questão de saúde e tal. E aí foi o prefeito da administração passada, entrou com tentou acertar, né, toda a documentação a passar, mesmo assim foi julgado irregular. E aí vem pra gente, agora, estamos em 2021, você não tem o que fazer. Como vereador, você não tem, né? Então não é feito para lá. Geralmente isso acontecia com outras, o Carlito, que mais tempo lembra disso, acontecia com outros também, que vem anos depois, né? E aí vem, na época, eu lembro da época do César, na época do Paulo, quantos apontamentos tinha do Tribunal de Contas, aí paga multa e não acontece nada, né? Então é só para esclarecer para a população que o Tribunal de Contas aponta, só que quando chega aqui na casa, como a Silvia falou, tem vários apontamentos. Só que você não consegue mais fazer nada porque já passou vários anos. Só que tem muitos apontamentos ali que já foram resolvidos. Alguns apontamentos. Eu estou falando mais na questão de licitação, né? Que é aí que gera as multas, né? É a questão de licitação que gera as multas. Então a Silvia deve ter visto lá que tem alguma coisa da educação, saúde e tal, mas aí isso aí não gera multa. Mas o tribunal demora, né? Para passar para a gente isso. Então acaba vindo para a Câmara e os vereadores, infelizmente, não tem o que fazer. Obrigado. Pois não. Eu só queria ressaltar aqui, boa noite, vereadores.
senhoras vereadoras, imprensa, internauta. Desde a época do Paulo Miota, vem se investindo muito forte em segurança. Desde a época do Paulo Miota. E o Jacó deu uma continuidade muito forte. Hoje, Amparo, se não me falha a memória, das 20 e poucas escolas que tem o prédio na área de educação, todas têm o alvará de corpo de bombeiro, que foi um dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. Que já foi corrigido esse problema com outros também. Então, eu não vejo motivo para não aprovar a conta do Jacó. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu só gostaria de colocar em pauta também que a gente tem todo o processo do Tribunal de Contas e para que os vereadores fiquem, eu acho que todos analisaram, todos leram, e no final aqui dos apontamentos está dizendo assim, em face de todo o exposto e acolhendo a manifestação econômica, jurídica e chefia, com a devida vênia do posicionamento adotado, voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Amparo relativas ao exercício de 2018, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo tribunal. Então, essa casa, como foi dito pelos vereadores que me antecederam, fica até difícil para essa casa poder prestar qualquer tipo de julgamento, porque eu quero dizer também que foi passado esse relatório para as comissões da casa, e as casas, o parecer de comissão de finanças e orçamento também deu um voto, somos pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro do ano de 2018. Então, são 3 anos atrás. Então, para a casa fica até difícil fazer um julgamento, como os vereadores mais experientes aqui colocaram, e não temos como proceder de forma diferente ao Tribunal de Contas, que orientou que as contas sejam aprovadas. Presidente, Pois não. eu analisei tanto do Miota como do Pagan e de outros, a gente vê que todos eles tiveram apontamento. E do Carlos Alberto vai ter lá no futuro, como tem do Carlitinho quando foi presidente aqui, será de outros, isso aí é uma coisa. O apontamento é uma coisa, não é verdade? Sim. Agora, o apontamento dá direito à defesa, e foi votado, né? Então, o próprio procurador deu a favor, né? Então, eu acho que é importante aquilo que o André falou e o Gil também falou, e a Silvinha. Obrigado. Muito bem. Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Todas as administrações, praticamente todas, não só de Amparo, mas de várias cidades do Brasil, têm apontamentos de irregularidades. Tem duas que é considerado um pouco meio complicado, um pouco grave, mas o parecer foi favorável do Tribunal de Contas. Lembrando que mesmo com o parecer favorável, os vereadores não são obrigados a seguir, né, aquela determinação. Se entenderem que há indícios de irregularidades, eles podem sim votar contra. Mas, ao meu ver, eu acho que os indícios que tem ali é parecido com as outras gestões anteriores e é passível de aprovação. O projeto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para rejeição do parecer. André, Conforme artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. André Gilberto de Oliveira, Tá favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Carlos Benedito Casotti, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira está de atestado, José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 2/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo. Projeto de Lei número 52/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a concessão da 6ª parte da remuneração e do salário esposa,
O projeto de lei contém emenda. Emenda número 25/2021 ao projeto de lei 52/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei 52/2021. A emenda está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Boa tarde a todas e todos. Gente, eu fiz essa emenda porque eu, como funcionária pública, eu tenho muito receio das alterações de lei e nos direitos que a gente pode perder. Eu sei, eu conversei com o pessoal do direito aqui da Câmara, né, com o doutor Júlio, a gente conversei com os pares vereadores. Eu entendo que o projeto 52/2021, ele não vai tirar a sexta parte. Eu entendo isso, que essa é uma das leis que falava de sexta parte, existem muitas outras que falam de sexta parte. Eu sei que muita gente usou dessa sensibilidade dos funcionários para também causar em cima desse projeto. Eu tenho plena consciência disso, eu gosto de deixar isso em evidência aqui, de que a oposição que eu e meu grupo fazemos é uma oposição consciente, é uma oposição que não é da ideia do quanto pior, melhor, para prejudicar quem está na gestão hoje, só porque não é o nosso projeto político. A nossa oposição é para somar. Mas, por outro lado, eu me sensibilizo muito quando eu vejo essa preocupação dos funcionários públicos, porque eu sou funcionária pública, eu sou funcionária pública estadual, mas eu sou. E qualquer coisa que ameace minimamente os nossos direitos, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente tem medo de brecha. Hoje é o Carlos Alberto que está aí. Na próxima eleição, não sei quem vai ganhar. E se, de repente, a retirada dessa parte, desse ponto relacionado à sexta parte, abre uma brecha para que se tire a sexta parte dos funcionários? Gente, os direitos do funcionalismo público, eles estão sempre postos em xeque. O Conrado sabe disso, porque em âmbito federal ele colocou muito bem aqui sobre a reforma administrativa que o nosso país está para passar, e é uma reforma lamentável. Essa semana mesmo a gente viu a importância do funcionalismo público, inclusive no combate à corrupção. Se você não tem mais funcionário público de carreira, vai ser todo mundo cargo indicado, vai ser todo mundo cargo político. E aí? Como é que a gente sustenta um sistema público sem funcionário de carreira? O funcionário de carreira está lá não para o partido X ou para o partido Y. Ele está lá para trabalhar pela população, é o serviço diário dele. A gente presta um serviço para a sociedade, não para partido. Então, quando a gente vê o pessoal do funcionalismo público municipal com medo, com receio, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para poupá-los dessa situação. E por isso que eu fiz essa emenda. A indicação do Ministério Público e o projeto que foi trazido pelo prefeito para essa casa, ele não está errado. Mas ele deixa ali aquela pulga atrás da orelha, usando a linguagem do dia a dia. E essa emenda, ela vem para tirar essa pulguinha. O Ministério Público apontou um dos artigos, um dos espaços ali da lei de 76, que era referente ao salário esposa. Pois bem, vamos revogar o artigo relacionado ao salário esposa. Deixa quietinho ali o da sexta parte. Deixa ele quietinho ali. É uma garantia. Poxa vida, os funcionários municipais já estão sofrendo tanto. Olha aí, vem de 8 anos de perseguição, 8 anos não sendo valorizados, 8 anos que a prefeitura deve para eles, inclusive, né? E ainda tem que passar por um desespero. Então, eu acho que quando os projetos de lei chegam do executivo para cá, o nosso dever é lapidar esses projetos também. Nós estamos aqui para contribuir com a construção desses projetos de lei. E quando a gente faz uma emenda, é para lapidar esse projeto e deixar ele melhor para a população, tá bom? Obrigada, gente. A emenda continua em discussão. Algum outro vereador gostaria de expor alguma coisa? Entendi. A votação pode caminhar. Vai. Pode votar a emenda. Eu vou dizer para a nova vereadora, é muito importante o que ela falou. Mas eu vou votar ao contrário, devido à lei em si, não tem validade mais. Depois eu vou estar explicando no projeto de lei. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Bom, por já existir a lei, eu sou o contrário.
Antônio César da Silva. Contrário. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Contrário. Farlim Conrado de Jesus. Contrário. Janaína Pereira de Oliveira, atestado. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Contrário. A emenda foi rejeitada. Declaração de voto, presidente? Eu só votei, na verdade, contrário à emenda da Silvia, apesar de achar que também é pertinente, que ela não está totalmente errada, mas eu votei contrário porque eu sou contrário ao projeto. Então, para não ficar aquela questão de aprovar uma emenda que o projeto eu sou contra, então eu voto contrário também. Tá bom? Tá, Silvia, desculpa, tá? Mas... A emenda foi rejeitada contra 1. O projeto está em discussão. Essa palavra, presidente? Pois não. Eu me debrucei diante do projeto, conversei com vários amigos, advogados e procurei entender. Eu não quero fazer nada que venha prejudicar ninguém. E eu até tinha falado para o Júlio sabe disso, então eu vou votar, eu quero saber tudo primeiro. E quando eu procurei saber sobre a situação, eu me posicionei para que realmente a lei fosse revogada. Por quê? Eu vou ler aqui um script. O prefeito firmou o termo de ajustamento de conduta para o fim de revogar o artigo 2º da Lei 910, 22 de dezembro de 76. Por esse motivo, enviou a esta casa o projeto de lei 52/2021. A referida lei de 76 também previu o pagamento da sexta parte de remuneração funcionária de atividade com 25 anos de serviço público municipal. Ocorre que essa lei, em relação à sexta parte, não é mais aplicável. Em seu lugar, outras disposições normativas dispuseram sobre o direito à sexta parte. Vejamos. A Constituição do Estado de São Paulo, do ano de 1989, em seu artigo 129, estabeleceu: ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço concedido no mínimo por quinquênio e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115 do 16 dessa Constituição. Depois disso, foi acrescido o parágrafo único ao artigo 13 da Lei número 2111 e de 1994, com a seguinte redação. Artigo 13, parágrafo único. Aos 20 anos de efetivo exercício, será concedida ao servidor público municipal uma gratificação correspondente à sexta parte de seu salário base, cujo pagamento iniciar-se-á o mês subsequente àquele que se completar o referido tempo. Redação acrescida pela Lei 2143 de 95. Depois, a Lei número 2911/2003 estabeleceu em seu artigo 34: ao completar 20 anos de efetivo exercício na Prefeitura Municipal de Amparo, será concedida ao servidor uma gratificação correspondente à sexta parte do valor do padrão em que estiver enquadrado. E, por fim, o artigo 43 da Lei 4.021/2029, que estabelece, artigo 43, fica instituída a gratificação de sexta parte devido aos servidores públicos municipais. Parágrafo 1º. A gratificação instituída será paga após o cumprimento de 20 anos de efetivo exercício prestado ao município de Amparo, calculada sobre o padrão do salário de cada servidor. Bom, então, como se pode ver, o pagamento da sexta parte aos servidores municipais há muito tempo que não se dá mais pela lei número 910 de 1976, mas pelas leis que a sucederam. Veja, por exemplo, que a lei número 2111 de 1994 foi revogada pela 2003, nem por isso a sexta parte deixou de ser paga aos servidores municipais. E a lei 2911 de 2003 foi revogada pela lei número 4021 de 2019. E do mesmo modo não deixou de ser paga a sexta parte do salário base. Então, não seria pela revogação da lei 910
de 1976 que a sexta parte deixaria de ser paga, uma vez que esta está prevista na lei vigente de 4.021 de 2019. Então, não estamos aqui tirando direito de ninguém. Mas se as pessoas entenderem bem, em 76, a pessoa precisava de 25 anos para receber, para ter o direito à sexta parte. Em 89 diminuiu, quer dizer, está ganhando. E a lei foi aperfeiçoada. Nós não estamos tirando direito de ninguém. Muitas das vezes as pessoas, por uso próprio, indevido, aventa diante da população, não sei qual que é o objetivo, mas fazem muitas vezes para denigrir a imagem tanto do legislativo como do executivo. Eu comparo assim, até disse ao prefeito, veja, e disse para quem estava lá, se nós vamos reformar uma casa, nós temos ali o encanamento antigo, eu vou colocar um novo. Só que eu, em vez de eu arrancar o velho, eu só coloquei o novo é funcional, mas mantive o velho na parede. Quando alguém for arrancar o reboco, vai ver aquele velho. Mas aquele velho não está funcionando mais, o que funciona é o novo. Assim é a lei. Nós estamos aqui, essa lei hoje é um entulho, ela não tem validade. Então nós estamos aqui votando, não tirando direito, apenas abolindo uma lei que já não funciona. Somente isso. E não foi e não será abolida a sexta parte, porque está na Constituição. Nós, do município, a Câmara Municipal não tem poder sobre leis acima dela. Então está garantido na Constituição. Então por isso eu quero aqui pedir aos nobres vereadores que venhamos, votar para que venhamos retirar essa lei. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Pois não. O pastor, o vereador veio falar aqui agora a respeito disso, de direitos, que não tira direito, nessa situação. Só para lembrar, a salário esposa, como está na lei, pelo que a gente sabe, pelo que a gente conversou também com alguns advogados na área trabalhista, o salário esposa não tem uma lei de uma DIN contra o salário esposa na prefeitura. O que tem é um TAC, termo de ajustamento de conduta. Somente isso. Então, eu falo assim, mas a lei não permite. Não tem nada disso. O Jacó, na administração passada, não mexeu, o prefeito agora está mexendo. Eu acho que poderia ter um entendimento um pouco maior, uma discussão maior, uma discussão com o sindicato, uma discussão com os advogados na área trabalhista, porque a gente está falando da questão de direitos do funcionalismo. Como a Silvia falou bem aqui, todo ano isso, a gente sabe que o salário dos servidores estão achatados, baixo. A maioria, vamos falar assim, a maioria dos servidores municipais ganha um pouco. E fala assim, é fácil para o prefeito acertar? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Não sabe porque tem um limite de gasto, Então, não é só a questão na prefeitura hoje de você dar apenas o dissídio, só o reajuste. Não, tem que fazer uma ampla reforma administrativa para principalmente aqueles que ganham, vamos falar aí 60% aí das pessoas, dos servidores hoje, 60 e poucos por cento, que ganham pouco, muito pouco. A gente que trabalhou sabe que é difícil. E então, eu acho que qualquer coisa que a gente tire do salário precisa ser muito, muito bem conversado, na minha opinião. Por isso eu votei contra a emenda da Silvia. Não que a emenda dela, eu acho que ela está correta. Só que eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que esse projeto aí, eu acho que poderia ser mais discutido, mais debatido, principalmente ouvindo o sindicato, presidente do sindicato, ouvindo advogados. Eu acho que teria uma ampla discussão para chegar nesse assunto, porque a gente mexe assim com direitos dos servidores. Então, por isso que eu já declaro meu voto aqui contrário, tá bom? Apesar, também vamos ser correto também, tem que ser justo. Apesar da comissão, ter acatado o parecer da doutora, da procuradora,
e a gente acabou dando um parecer favorável, né? Porque é uma situação que dentro da lei pode ser feito, mas politicamente, e a gente vê a situação do que está acontecendo, a falta de, nem o dissídio dos servidores esse ano não vai ser pago de novo, entendeu? Então, é difícil. Então, eu sigo nesse pensamento. Acho que tem uma conversa melhor para a gente garantir os direitos dos servidores. O projeto de lei continua em discussão. Eu gostaria de solicitar que a nobre vereadora Rosinha assuma a presidência da casa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, mesa, eu só gostaria de colocar, porque nesse projeto de lei, o primeiro teve uma emenda, que a casa rejeitou, e depois eu falo sobre isso, e tem o projeto em si. Então, o projeto em si, o que ele aponta? Ele ele expõe sobre a concessão da sexta parte e a remuneração do salário esposa. O salário esposa, conforme foi dito aqui pelo nobre vereador, é motivo de um ataque, termo de ajuste de conduta. Não é simplesmente o prefeito chegou e falou assim, não, a sexta parte vai ser tirada. O que é isso? Eu gostaria de ler para que a casa tomasse ciência, o público tomasse ciência. TAC, termo de ajuste de conduta. O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça, que esta subscreve, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 129, terceiro, da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei Federal número 7347 de 1985, doravante denominada compromitente, e, do outro lado, o município de Amparo, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor Carlos Alberto Martins, doravante denominado compromissário, devidamente acompanhado pela doutora Ana Carolina Agostia Cruz, secretária de Justiça do município de Amparo, doutor Renato Passos Ornelas, procurador-geral do município de Amparo, e doutora Cláudia Carolina Campana, assessora técnica jurídica, chefe do município de Amparo, nos autos do inquérito civil, número tal, celebram acordo pelos fatos fundamentados e nos termos abaixo. Cláusula 1ª. Das irregularidades. Por esse compromisso de ajustamento de conduta, o compromissário reconhece que o pagamento do salário esposa, previsto na Lei nº 910, de 22 de dezembro de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 1092, de 7 de janeiro de 1977, é ilegal. Eis que a citada lei não foi recepcionada pela Constituição Estadual do Estado de São Paulo de 1989, violando seus artigos 111, 128 e 144. Muito importante, prestem atenção, por gentileza. Compromissos assumidos. O compromissário assume as seguintes obrigações. A partir do dia 1º de julho, entre parênteses, devido à folha de pagamento de junho já ter sido fechada, não autorizar mais nenhum pagamento de salário esposa ao funcionalismo público municipal. Não é o prefeito que está querendo, é a TAC assinada entre a promotoria. Segundo, encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Amparo no prazo de 15 dias, requerendo caráter de urgência e justificando a medida, a fim de revogar o artigo 2º da Lei nº 910, de 22 de dezembro de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 1092, de 7 de janeiro de 1977, extinguindo-se o pagamento do salário esposa por ser frontalmente contrário aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo e, portanto, não ter sido recepcionado pelo ordenamento jurídico posterior à sua promulgação. Presta atenção. O descumprimento das cláusulas fixadas no presente ajustamento
sujeitará o compromissário ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000 por dia de descumprimento. E segue o texto assinado pelo promotor de justiça, Gilson Ricardo Magalhães. Então, na verdade, não é o prefeito que chegou aqui e falou simplesmente eu vou extinguir um fato. Ele foi acionado pelo Ministério Público para que isso fosse feito. A questão, acho que deu para entender claramente esse ponto. A questão da emenda da nobre vereadora, nós sabemos a preocupação da nobre vereadora com a classe pública, claro, sim. Mas como já foi muito bem colocado pelo pastor aqui, essa lei é de 1976. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho a lei Presidente, aqui. deixa eu só dar um adendo. Pois não. Quando nós vemos o salário esposa, é inconstitucional. Sim, não, mas foi o que Não é só ilegal, é inconstitucional. Tá, que eu li aqui, nobre vereador. Então, essa lei de lei número 910, de 22 de dezembro de 1976, no seu parágrafo 1º, conforme o pastor bem disse, eu só queria ressaltar, fala assim, artigo 1º, o funcionário em atividade com 25 anos de efetivo serviço público municipal receberá mais a sexta parte de sua remuneração. Essa lei, eu fiz um levantamento, o pastor já colocou e vou repetir aqui. O direito à sexta parte está previsto no artigo 129 da Constituição Estadual, parágrafo único do artigo 13 da Lei 2.111 de 94, artigo 34 da Lei 2911 de 2003 e artigo 43 da Lei 4021 de 2019. Já foi exposto muito bem pelo pastor. Então, o funcionalismo não será prejudicado em nada. As leis subsequentes, inclusive essa lei de 1976, ele fala, vou ressaltar, pastor, o senhor já disse aqui, mas vou ressaltar, fala que para ter direito a isso, teria que ter 25 anos de efetivo serviço público municipal. Essas leis posteriores falam em 20 anos. Era isso que eu gostaria de esclarecer para casa. Muito obrigado. Essa palavra? Eu só queria ressaltar que eu, em minha fala, inclusive, disse que possivelmente essa mudança não vai retirar a sexta parte. Inclusive, Sim. falei que ela estava respaldada em outras leis. A minha emenda ela veio com o intuito de não deixar brechas. Olha só, o apontamento do Ministério Público diz o seguinte: encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Amparo no prazo de 15 dias, requerendo caráter de urgência e justificando a medida, a fim de revogar o artigo 2º da Lei nº 910, de 22 de janeiro de 1976. Então, o apontamento, ele vai para o artigo 2º, que é exatamente o que a minha emenda fazia. Ela tirava apenas o que foi apontado pelo Ministério Público. Tá? Só quero deixar isso em evidência que, gente, é complicado. Eu sei que os vereadores compreendem o que eu disse, eu entendo o posicionamento dos vereadores, mas eu sou favorável a esse projeto, no sentido de que eu entendo a preocupação do Ministério Público, eu entendo que tem que se tirar o salário esposa, mas eu só votaria favorável se eu tivesse a garantia da minha emenda de ter sido aprovada aqui no plenário. Como a minha emenda não foi aprovada, eu tenho muito receio de mexer em pontos que tratam de direito dos servidores municipais. Peço desculpa aos pares, eu concordo, tinha que vir essa PL para cá mesmo, mas do jeito que ela veio, eu discordo, tentei lapidar com a emenda que eu fiz cumpria com a exigência do Ministério Público, votaram contra, e agora eu não me sinto à vontade de aprovar a PL. O projeto de lei continua em discussão. Eu só queria, presidente, no caso só saber, não sei se no caso da procuradora, o Júlio poderia falar alguma coisa assim, nesse sentido, o próprio Rogério, que são advogados. Você assina um TAC. Aí a Silvia leu lá que tem 15 dias, o promotor dando 15 dias para o prefeito encaminhar um projeto na Câmara. Certo? Se todo mundo votasse o contrário, o que o promotor ia fazer pra gente? Que eu saiba, o vereador... Ele ia entrar com a DIN. Não. Sim, ele ia entrar com a DIN. Ele avisou o prefeito que entra no Não, processo. ele ia entrar com a DIN. Certo.
Porque eu pergunto para você, por que o prefeito não deixa ele entrar com a DIN e garante o povo funcionário? Não é todos que recebem, é R$ 50. Tem até multa, nobre vereador. Tem multa para quanto a isso. É. Bom, o projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira está de atestado. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado com 3 votos contrários. Próximo. Projeto de lei 33/2021. Isso. Projeto de lei número 33/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual remunerado privado de passageiros, por meio de aplicativos baseados em tecnologia de comunicação e em renda no município de Amparo, e da outras providências. O projeto de lei contém emenda e subemenda. A subemenda número 1/2021 e a emenda 20/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que altera a redação do parágrafo 6º e acresce o parágrafo 7º ao artigo 5º do projeto de lei número 33/2021, na forma proposta pelo artigo 1º da emenda 2021. A subemenda está em discussão. Pois não, vereador. Vereadores, vereadoras, internauta, imprensa. Eu só queria deixar claro que eu fiz essa subemenda porque não tinha ficado bem claro o direito dos motoristas de aplicativos não residentes em amparos, que já trabalham com o aplicativo. Então eu fiz essa subemenda para garantir o direito deles também conseguir o cadastro municipal. Foi uma maneira de eles terem mais tranquilidade ao poder ser revogada a lei, no caso, votada a lei. E também o Conduap, onde é que eles recebem o certificado, e estava meio que estranho, tipo, será que vai ser feito pela prefeitura, vai ser cobrado uma coisa que já é fornecida pela empresa e também online gratuitamente. Então eu só queria garantir esse direito para ele, por isso que eu fiz essa subemenda. A subemenda continua em discussão. A subemenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira Testado. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forati Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A subemenda foi aprovada com 3 votos contrários. Emenda número 20/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera disposições do projeto da Lei 33/2021. A emenda está em discussão. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa e todos aqueles que estão online. Quando, muitas das vezes, as pessoas dizem não foi debatido. Se tem um projeto que foi debatido, esse foi. Vieram aqui na casa, nós ouvimos eles, e acredito que todos que estavam presentes aqui ouvimos ambas as partes, não só uma vez. Foi feito lá na prefeitura, foi marcado com os aplicativos, foi marcado com os motoristas, e tudo que foi acertado, eu disse para aqueles que me procurou, que estavam lá, porque para mim eu aprendi uma coisa: o que é acertado não é caro. Eu acho que a gente também tem que ter palavra. E ali estava representado o legislativo. Estava a minha pessoa, nobre vereador André, o nobre vereador Farlim, e estava os motoristas, estavam os donos de aplicativo, o prefeito,
estava ali também os assessores ali, a procuradora, e tudo que foi combinado com eles. O prefeito foi até mais longe, até mais longe. Quando o carro é 10 anos, ele pôs a 15 anos, que venha diminuindo o tempo, era 5% a malha, caiu para 1,5% durante o ano, depois 2% depois de um ano. Foi combinado também para aqueles que têm diploma de fora, eles não precisar fazer curso se tiver dentro do prazo, porque foi isso que pediram. Todos aqueles que estão dentro, até hoje, na lei, morar fora, ele não vai ter problema, mesmo que more antes de um ano. Mas daqui para frente, a lei vai ser cumprida. Mas tudo isso foi combinado com eles, a pedido deles. Estou aqui pedindo voto e votarei favorável porque sentamos e conversamos. Não foi nada de atropelo. Foi conversado. Agora, o que eles queriam também? Não existe lei sem sanções. Aí não é lei. Aí é conselho. Como pode? Eu até coloquei lá, os nove vereadores sabem disso, e disse, uma mulher está na lei, é assediada, ele vai sair do aplicativo e vai receber uma multa. Ué, se a pessoa não quer a lei, não quer cumprir a lei, porque alguma coisa errada tem. Então, eu acho que a gente deve votar sim, porque isso foi o que foi acertado lá dentro. E aqueles que acertou sabem disso, né? Então, estamos votando dentro daquilo. É isso que eu tenho a dizer para os que estão presentes aqui nesta casa e os demais que esteve conosco ali. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína está de atestado. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por 3 votos contrários. O projeto de lei está em discussão. A palavra, presidente. Pois não. Sim. Já foi votado. Já foi votado do André e do pastor. Tem 2 emendas. Tem mais uma, Silvio. Tem mais a emenda. A emenda 26. Emenda 26/2021 do projeto de lei número 33/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação dos dispositivos do projeto de lei número 33/2021, da forma que especifica. A emenda está em discussão. Aquilo que eu disse, senhor presidente, essa emenda foi para corrigir alguns erros que estavam no projeto, né? Em vez de estar lei, projeto de lei, estava decreto e outras situações que estavam. Somente para poder deixar as coisas bem certinho. A emenda continua em discussão. Você vai falar? A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína está de atestado. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por 3 votos contrários. Agora sim, o projeto de lei está em discussão. Essa palavra, presidente. Pois não.
Bom, boa noite a todos. Eu sou super favorável a ter uma regulamentação dos motoristas. Eu acho importantíssimo. Até porque, quando a gente não tem uma regulamentação, essas atividades vão se alterando, viram atividades paralelas, e aí a gente tem uma bola de neve que não consegue resolver. Então, eu sou muito favorável à regulamentação. Eu acho que é fundamental que ela seja feita, ela precisa sim ser feita, precisa ter um cadastro na prefeitura, precisa ser organizado, precisa ser dialogado. Sim, houve diálogo, a gente recebeu os taxistas, a gente recebeu os motoristas de aplicativo, o prefeito recebeu também, só que esse projeto ainda não terminou de ser debatido. Não é porque já houve debate que o debate se encerrou. E a gente não tem os pareceres. Eu não sei, gente, eu não sou técnica, sabe? Eu sou aqui representante do povo, eu sei que a gente tem que estudar muitos projetos, e eu estudei inclusive junto com vocês, mas a gente precisa de pareceres técnicos. A gente precisa de análise técnica, a gente está falando de questões jurídicas. Eu não sou jurista. E muitas vezes esses pareceres, eles dão segurança. Às vezes a gente vota até algo que é polêmico, que a gente sabe que não vai ser tão bem recebido, mas a gente precisa de pareceres. A gente precisa de pareceres. Isso que é complicado. Quando a gente vota algo que é complicado, que às vezes é polêmico, mas está com o parecer, a gente está preservado. E quando não está, a gente fica numa situação muito complicada. Eu só gostaria de usar a palavra para expor para a casa, para os nobres vereadores. Nós recebemos esse projeto, senhores e senhoras, no dia 22 de abril do ano 2021. Os senhores hão de convir que todas as sessões esse presidente solicitava sobre o posicionamento dos senhores a respeito desse projeto de lei, pedindo emendas, pedindo reuniões. Mais do que nós estamos no final do mês de junho. Então, todos os nobres vereadores tiveram tempo suficiente para conversar e colocar aqui na casa os seus devidos pareceres, as suas emendas. Agora, nós tivemos tempo hábil para resolver isso. Só que tudo tem um tempo e o tempo chegou. Né? Só gostaria de colocar isso, porque do jeito que é colocado, e eu acredito que vocês não vão discordar daquilo que eu estou dizendo. Eu cobrava sistematicamente dos senhores um posicionamento sobre esse assunto. Presidente, eu venho perguntando sobre se a emenda do pastor já estava pronta, porque eu falei que era interessante que a gente lesse junto a emenda para ver se precisava adicionar mais alguma coisa, porque eu também tinha minhas questões relacionadas ao projeto. E aí sempre foi, não, o pastor está fazendo, tudo bem, não tem problema. Só que, poxa, eu já faz mais de 2 semanas que eu falo, gente, a emenda está pronta, eu queria ver o que vocês colocaram de emenda para a gente discutir. E eu tive acesso à emenda sexta-feira. Então, assim... Quando o projeto foi colocado em pauta, tudo como bem. Não havia nenhuma solicitação de emenda por nenhum vereador... Eu disse que eu queria ler com vocês a emenda feita pelo pastor para ver se eu estava de acordo com as emendas. Eu não tive essa reunião, eu não tive esse encontro. Eu peço desculpa, eu queria muito votar favorável à regulamentação. Os próprios motoristas viram o quanto eu bati a favor da regulamentação no dia que a gente fez a reunião. Eu bati, eu falei, não, tem que sim, o prefeito está certo nisso, a gente pode rever isso, mas nisso ele está certo. E eu não me sinto em condições porque a gente não conseguiu debater esse conjunto de emendas. Tempo hábil, eu acho que todo mundo teve. Mas eu pedi para a gente debater as emendas. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra. Pois não. Bom, eu discordo do presidente. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, discordo, porque eu, Osmar e a Rosa, a Procuradoria, como a Silvia falou, a gente não teve não teve tempo para analisar todas as emendas, são 4 emendas. Fala assim, mas foi ajustado com o prefeito. E daí? E daí que foi ajustado com o prefeito? E a reunião que a gente fez com o pessoal que veio aqui cobrar a gente? Os mesmos. São os mesmos, nobre vereador? Cara, deixa eu acabar de falar. Quando o senhor falou, Sim. o senhor falou. Agora deixa eu falar. Sim. Certo? Não, pode ser os mesmos. Só que teve gente que estava aqui na reunião que me ligou hoje e falou que não concorda com algumas coisas que estão aí. Então, no mínimo, a gente teria que chamar esse pessoal de novo, apresentar as emendas para ele,
ter um parecer da procuradora para a gente ser confortável em votar isso. É o mínimo. Agora, mas parece que assim, até peço desculpa à população, parece que a Silvia falando, a gente é contra a regulamentação. Pelo contrário, a gente quer que regulamente. Passou da hora de regulamentar, a gente concorda. Só que, gente, estamos atropelando as coisas. E foi falado aqui, ó, por conta, lembra daquele projeto dos quadros? Foi falado aqui, ó, não votamos mais nada sem um parecer. Foi isso ou não foi, Silvia? Agora, Osmar, não foi isso, Osmar? Rosa. Agora a gente vai votar um negócio que tem uma emenda, 4 emendas grandes, entendeu? Que a gente poderia analisar, a procuradora analisar os termos jurídicos, se está tudo correto. Então aí, ó. Agora eu pergunto, por que a pressa? Se até agora não foi feito a regulamentação, por que a pressa agora? Sabe, eu acho que, no mínimo, a gente que teria acusão, vou falar para votar contra, pedir o adiamento no projeto. O mínimo, pedir. A gente não está contra, só a gente gostaria que fosse analisado melhor, inclusive com a participação do pessoal, se tiver um ponto ainda esclarecer, uma conversa com o prefeito de novo, até ajustar. Ajustar, gente. A gente está vivendo uma pandemia onde o pessoal está passando dificuldade. Esse pessoal do aplicativo aí são pessoas importantes, tá? Porque falam muito dos taxistas. Agora, liga lá à noite, madrugada, dentro do hospital, quando você sai, quem que você encontra para levar você embora para casa? Motorista de aplicativo. Você não acha taxista para levar você embora. E nem ambulância, para falar a verdade. Então, sabe, tem que ser feito alguma coisa. Tem uns pontos aí, ó. Que no outro dia veio aquela... Fugindo um pouquinho do assunto, veio aquela fulana lá, presidente do hospital lá, que eu não gosto nem de citar o nome dela aqui, e ainda falou outro dia na reunião aqui com nós, que eu era o quê mesmo? Xenofóbio, né? É isso, né? Falou que era xenofóbio. Aí, se você for ver lá na lei lá, tá restringindo o motorista de aplicativo, ele tem que ter 2 anos de moradia na cidade. Então o prefeito o que quer? O prefeito o que quer? Sabe? Então, cara, eu sei lá, cada um vota do jeito que achar melhor. Eu achava melhor a gente adiar esse projeto e ter uma conversa com esse pessoal, tá? Até pra gente, volta a falar, a gente está aqui como vereador, a gente também não pode prejudicar as pessoas, nem garantir os direitos das pessoas. É o mínimo que a gente pode fazer como vereador, porque a gente é representante do povo. O vereador representa a população, não é prefeito não. O prefeito ganha para ele administrar a cidade. Quem vem aqui que tem que legislar e garantir os direitos dos cidadãos somos nós. Agora, se nem isso a gente pode fazer porque vem lei de lá, o cara de lá de baixo e manda aqui dentro, porque parece que aqui o negócio lá está mandando. Falava tanto da administração passada que mandava aqui dentro. A administração do PT mandava aqui dentro. Esse daí está fazendo o quê? A mesma porcaria de sempre, nós aqui atestando pro cara. Ah, desculpa. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Olha, é favorável, mas tá bravo. Antônio César da Silva. Favorável. Favorável. Edilson José Camilo. Contrário. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína está de atestado. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, contrário. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado com 3 votos contrários. Pastor, o senhor vai pedir a dispensa? Peço a dispensa da redação. O requerimento de dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número... Peraí. A gente até se perde. Projeto de lei
Número 40, são grandes emoções. Número 43, 2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito de passe livre no transporte coletivo municipal aos servidores públicos e demais profissionais enquadrados na categoria de profissionais da área de saúde durante o período de decretação de emergência por ocasião de pandemias. O projeto de lei contém emenda. Emenda número 24/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 43/2021 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não. Eu pedi para incluir essa emenda aí os profissionais da segurança pública da Guarda Civil, porque são agentes também que estão na linha de frente do combate à Covid também. Então, nada mais justo colocá-los também nesse projeto que muito importante, vai beneficiar essas pessoas que desde o ano passado vêm aí trabalhando incansavelmente para ajudar, principalmente as pessoas que estão acometidas aí com o Covid-19. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína está de atestado. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furado de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Quer falar? Pois não, nobre vereador. Eu queria parabenizar o presidente pela iniciativa do projeto, ao Conrado também. Acho que é um projeto importante aí para esse pessoal que está na linha de frente da pandemia, né? Principalmente a GCM e o pessoal, todo mundo da saúde. Eu só não sei se, no caso, muita gente aí, no caso, contempla na questão de andar de ônibus, né? O pessoal da GCM ou da saúde, mas é um projeto importante porque esse pessoal está fazendo a diferença, né? Na pandemia, né? Então, não só na pandemia, né? Que esse pessoal a gente sabe que trabalha bastante com a população, né? Você vê aí no final de semana o pessoal trabalhando, aplicando vacinação, a guarda dando cobertura, né? Em vários pontos da cidade aí. Então, a gente fica até contente quando projetos assim são colocados, né? Para ser votado, que beneficia a população. Isso que é importante, que a gente sempre bate aqui, né? Projetos assim é garantia de direitos, né? Não só para servidores, mas inclusive para a população também, de alguns projetos importantes. É isso que a gente acredita e a gente entende que tem que ser o trabalho todo legislativo. Então, mais uma vez, parabéns, presidente, parabéns, Conrado, pelo projeto. O projeto de lei continua em discussão. Eu só queria ressaltar o seguinte, quando da apresentação do projeto a gente já falou sobre ele, vai trazer inúmeros benefícios para as pessoas que são dessas categorias. Inclusive, eu agradeço ao vereador Conrado a emenda ao projeto de lei. Eu tinha colocado somente aos profissionais de saúde, ele colocou também a outros profissionais, né, a Guarda Civil Municipal. E então a gente, com isso, quer favorecer essa classe que, se precisar utilizar de transportes públicos, sejam beneficiados por esse projeto de lei. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Dilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Favorável. Silva. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína está de atestado. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furado de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei 43/2021
foi aprovado por todos os vereadores. O autor da emenda, no caso o vereador Carlos Casotti, requer a dispensa da redação final. O requerimento da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Farlim, o autor da emenda requer a dispensa? Requer a dispensa, senhor presidente. Isso. Então, conforme solicitação verbal do nobre vereador, o requerimento de dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Sou eu, presidente. Pois não. Bom, boa noite a todas e todos. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e eu não podia deixar essa data passar, né? Me considero aí uma defensora dos direitos humanos e uma defensora também da comunidade LGBTQIA+. E eu queria lembrar alguns dados que eu já coloquei em sessão, mas é sempre bom que a gente fale. Um LGBTQIA+, um membro da comunidade, é agredido a cada hora aqui no Brasil, tá? E, de novo, eu lembro a vocês que isso pautado nas denúncias, já que a maioria das pessoas não denuncia. Uma pessoa trans é morta a cada 48 horas aqui no Brasil. A cada 48 horas. E o desemprego dentro da comunidade LGBTQIA+, atinge 40% dela. E entre as pessoas trans, esse número vai para 70%, tá? Por que chamamos de orgulho? Nos chamamos de orgulho porque não é nada fácil ser LGBTQIA+, no Brasil. Por isso, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, já que aqui os índices são altíssimos. O Brasil é o país que mais mata transexuais. E por isso o termo orgulho. Porque nós estamos falando de um grupo que é marginalizado, de um grupo que é deixado à margem da sociedade, que é deixado à mercê. Sua vida é deixada à mercê, sua vida é deixada de lado, não há garantias de direitos. E quando a gente pensa em reconhecimento da comunidade LGBTQIA+, a gente não está falando só de tolerância, a gente não está falando só de aceitar a orientação sexual daquela pessoa ou a identidade de gênero daquela pessoa. A gente está falando de garantir condições para que essas pessoas se realizem plenamente como seres humanos. A gente não pode simplesmente tolerar e não realizar, fazer com que eles se... Gente, você tá fazendo aqui. Não tem problema. E não permitir que eles se realizem plenamente como seres humanos. Quando a gente atinge o direito dessa comunidade, a gente não faz com que eles não tenham os direitos mínimos garantidos. Quando a gente só tolera e não garante condições de vida para essas pessoas, a gente não está defendendo os direitos de fato da comunidade LGBTQIA+. Por isso é muito importante, né? Quando a gente olha as próprias palavras de Jesus, ele diz: amai-vos uns aos outros, não julgai-vos uns aos outros. Então eu acho que a máxima de tudo é o amor, o respeito ao outro, e mais do que isso, né? O respeito vem também com a garantia de direitos para essas pessoas. Que a gente percebe aqui com os índices que essas pessoas não têm os seus direitos garantidos, não têm direito a uma vida plena garantido, né? Veja o índice de desemprego de 40% e nas trans de 70%. É um índice muito, muito alto. A gente precisa dar condição para essas pessoas sobreviverem. Porque no caso do Brasil, nem sobreviver elas estão sobrevivendo. Quanto mais vivendo em plenitude, né? Isso é muito, muito importante. E a gente precisa, eu acho que esse dia do orgulho LGBTQIA+, ele chama a nossa atenção também para a saúde mental dessas pessoas, porque a gente está falando de pessoas das mais variadas faixas etárias,
de adolescentes a adultos e a idosos que não têm os seus direitos respeitados, que muitas vezes passam por situações constrangedoras, passam por preconceito. E, gente, isso acaba com o psicológico de uma pessoa, isso acaba com as condições de saúde mental de uma pessoa. Quando um jovem está dentro da comunidade LGBTQIA+, muitas vezes ele chega a ser expulso de casa. A família, que é a nossa base, que é o que estrutura, que é o nosso primeiro ali ninho, nossa primeira orientação de caminho a seguir, quando ela nos nega, isso gera uma carga emocional muito grave, um trauma muito grave. Então, eu acho muito importante falar sobre esse assunto nessa casa. O Coletivo Diversidade fez a apresentação ontem da sua pesquisa sobre a comunidade LGBTQIA+. Quase 100 pessoas responderam e a gente conseguiu enxergar algumas questões dentro da cidade de Amparo. E é muito triste, porque um dos lugares onde essas pessoas dizem que sofreram preconceito, que não foram acolhidas, foi nas escolas. E eu, como professora, me sinto muito triste de ouvir isso, de ouvir que vários traumas que a galera da comunidade LGBTQIA+ tem foram criados dentro do ambiente escolar. Um ambiente que era para ser acolhedor, que era para cuidar da saúde mental, que era para tratar bem todos e todas, e que era um espaço, e eu acredito que seja, um espaço para que se construam os alicerces para que essas pessoas possam se realizar plenamente. Na verdade, todos, né? Incluindo a comunidade. Por isso, eu deixo aqui esse apelo no dia de hoje. É fundamental que a gente respeite o direito da comunidade LGBTQIA+, e que a gente defenda esses direitos, porque são direitos que são postos em xeque diariamente, já que os índices mostram que a violência contra esse grupo é muito, muito, muito alta. Então, é essa mensagem que eu queria deixar no dia de hoje e dizer o quanto eu tenho orgulho da comunidade LGBTQIA+, principalmente a da nossa cidade, aqui em Amparo. Força, pessoal. Estamos juntos. Próximo. Mais inscritos. Eu dou ciência aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, da sessão extraordinária que será realizada logo após o encerramento dessa sessão, convocada pela maioria absoluta dos senhores vereadores e vereadoras para discussão e deliberação do projeto número 55/2021 do senhor prefeito municipal. A sessão será realizada logo após o encerramento desta. 5 minutos de intervalo. Eu vou terminar voltando de convênio.